vou te contar um negócio absurdo. A culpa é do Cabral. Em alguns momentos, me pareceu ser meio amaldiçoado. Tipo a banda. Tipo, Eu acho que o problema é você, cara. o que talvez seja eu. Porque a gente faz um quadro que é, lá na primeira temporada, quais seriam as últimas palavras de Marcelo Rezende? Pô, ninguém imaginava que o Marcelo Rezende ia morrer. Eu entrevistei ele também. Só que aí, cara, entre a gravação e a exibição dá 3 meses de gap. Quando foi ao ar, semana seguinte, o cara morreu. No dia do acidente da Chapecoense, foi numa terça-feira, o acidente da Chapecoense. O programa era exibido na terça à noite. Na terça-feira de manhã a gente acorda todo mundo com a notícia. E aí, o dia inteiro, todo mundo com a cabeça horrorosa. A primeira piada daquele episódio, o Rodrigo faz sobre acidente de avião. Puta cara, agora pensa quanto tempo tinha que não havia um acidente de avião no Brasil. Aí no mesmo dia, pô, a Marília vai ao nosso programa uma semana, na semana seguinte ela sofre acidente de avião. E aí, cara. E aí a gente começou a se cobrar. Aí tem as últimas palavras do Gugu, tá lá. Tá gravado no programa. Que a gente dizendo, quais seriam as últimas palavras do Gugu? Alguém imagina que o Gugu ia morrer? O Gugu ia morrer, cara. Vocês fizeram as últimas palavras do Gugu? Quais seriam as últimas palavras do Silvio Santos? Do Silvio Santos. Beleza, mas é um senhor, né? Obviamente já tem muitos anos que a gente fez isso. Mas a do Gugu, o que acontece? Quando o Gugu morre, eles vão lá na piada, fazem um recorte. E aí fica parecendo que é novinho. Fica parecendo que a gente fez piada com isso. Em cima da morte dele. Entendeu? Puta que pariu. Cara. Eu preparei. No meu primeiro solo de stand-up, eu faço piada com a Hebe. E durante eu fazendo o show, eu viro pra câmera de improviso e falo, olha, eu gostaria de dizer que eu estou gravando isso com a Hebe viva. Então, se a Hebe morrer, não sou eu tirando... Eu falei isso durante o show, as pessoas acham engraçadíssimo. Achavam naquela época porque a Hebe estava viva. Eu preparando as pessoas, falando assim, isso aqui vai ficar no YouTube durante muito tempo, saiba que eu tô fazendo piada com a Hebe viva. Mas eu já fiz umas cagadas dessas que você faz sem querer. Eu me lembro uma vez que eu tava entrando num avião, tá? Eu ia voar de São Paulo para Porto Alegre. E aí eu fui... Não, de Porto Alegre para São Paulo. E aí eu tava fazendo uma brincadeira, tipo, gente, tô entrando aqui num avião. Pô, sei lá, no começo lá era no Twitter, nem Instagram. Né? Tô entrando aqui no avião, galera. Torça por mim, vai dar tudo certo. Cortava e o avião explodindo. Só que eu não me dei conta de que eu peguei a imagem do avião da TAM. Que vinha de Porto Alegre para São Paulo. Então a pessoa que assistiu deu 1 hora, não conseguia apagar. Quando eu cheguei e aterrisei em São Paulo, era todo mundo, puta, não acredito que você teve coragem de fazer essa piada com as pessoas de Porto Alegre que faleceram. E eu não tinha me dado conta, cara. E o comediante, a gente sofre de um problema que é a piada boa não apaga a ruim. Não é igual um jogador que erra 3 pênaltis no jogo. Só que se no último minuto ele fizer um gol... Faz um de bicicleta... Aí ele vai lá e ergue o troféu de melhor do jogo. Isso. Entendeu? A gente errou uma piada. A gente errou. Mas isso é muito daqui também, sabe? A galera... não. O rancor do erro do comediante... As pessoas acham que o comediante realmente é um cara que, assim, ele trabalha num controle absurdo. E, na verdade, não. Ainda mais quando você brinca com improviso. E num show... num show você fala 1h30 sem parar. Quando você conta as suas histórias, você tem a história exatamente do jeito que você vai contar? Não. Cada vez é diferente? Quando você vai gravar um DVD e tal, como é que você faz? Aí eu já contei a história várias vezes. Então aí não conta. Não. Não. Entendi. Aí é porque essa história... Eu falei que você fala, já contei isso demais, Rafael, não quero falar. Não, quando você conta várias vezes... de gravar, aí eu já contei várias vezes, eu já tenho um ritmo pra contá-lo. Tá. Mas eu nem gosto, eu nunca ponho no papel. Nunca? Nunca. Se eu colocar no papel, no próximo show eu vou ficar completamente automático. Completamente. Eu vou estar falando exatamente como se eu tivesse... Eu sou um péssimo ator. Entendi. Então eu falaria como se eu tivesse realmente decorado tudo. Muito certinho. Tá. Com os gestos, casando exatamente com tudo. Perde a espontaneidade. E não é pra mim. Então eu prefiro
não colocar... Às vezes eu anoto uma palavra para eu não esquecer uma piada, um negócio. Mas é um exercício de naturalidade. E teve história que você quis contar no palco e nunca conseguiu tornar ela engraçada? Várias. Mas o que era? O assunto era pesado? Não, tem uma que o assunto... Eu entendi que o assunto era escatológico e realmente não é legal. Principalmente na época. Hoje pra teatro já é ruim. Tá. Mas na época que eu fazia show em bar... os caras comendo. Os caras comendo. Aí logo... Tem umas que eu não tinha noção de que eram ruins mesmo, que só eu achava engraçado. Tá. E existe história que é muito pessoal, que é uma coisa que ela é engraçada dentro do contexto da sua vida. A hora que você tenta levar isso pro palco, você precisa explicar demais a sua vida para ela fazer sentido. É tipo as histórias, você tinha que estar lá para ver. Exatamente. Na hora foi muito engraçado. Não adianta eu falar isso pra plateia. Imagina. Isso. Eu falei, gente, na hora foi... Agora vamos pra outra. Eu acho... Eu tô tentando, eu não tenho esse talento que você tem, de contar histórias, assim, sabe? Com começo, meio e fim. O meu negócio é mais, eu trabalho mais com tema e com histórias muito curtas do que aconteceu. Minha mulher falou isso, aí tá dentro da piada sobre casamento, mas não tá sobre o dia que a minha mulher bebeu vinho em vez de beber refrigerante, sabe? Então eu tô tentando fazer, ainda não me encontrei, mas já consigo ver algumas coisas. É um músculo muito específico, assim, sabe? Tem um músculo que eu acho que é do improviso, o músculo do texto e o músculo do storytelling, que eu acho foda. E eu já falei pra você em outra vez, o bom também é o seguinte, quando você tem uma história, você tem 12 minutos, né, velho? Eu tenho história minha que dura 35. História. É quase o solo inteiro. É quase o solo inteiro. E aí você costura isso no teu solo? Eu faço ela render e dar voltas de forma que eu consiga abrir abas, como a gente faz aqui, voltar na história. Eu abro aba, volto na história, sabe? E faz com que ela fique mais saborosa. E, obviamente, eu já tive muita preocupação com o final da história. O final tinha que ser uma porra. Mais ou menos. Pois é, né, cara? Isso que eu percebi, que tipo, muitas vezes o final não é. Ela tem que ser boa. Eu percebo assim, tecnicamente falando, você tem que arrancar uma risada a cada 15 segundos. Boa. Risada de vez em quando dá umas porradas. Mas não significa que ela tenha que ser um estouro pra terminar. Que você tenha que ter o final, sabe, um plot twist. Não. Ela tem que ser boa.